Em Números, no capítulo 23 e no versículo 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então a pergunta é: Deus se arrependeu? Aí eu começo o meu comentário falando de quando é que há necessidade de um arrependimento. Quando é que alguém se arrepende? É quando algo deu errado. Quando alguém fez algo errado e se arrependeu. Lá no livro de Gênesis, no começo, Deus fez as coisas, a Bíblia diz que Deus fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez era bom. Diz lá, e foi bom. Então Deus não erra. Deus não erra. Na perfeição de Deus, Ele foi e é tão perfeito, até mesmo na formação humana. Quando Ele criou o homem, que o Moisés escreveu que ele havia se arrependido depois, Deus criou o homem olhando para si e olhando para a Trindade. Porque o verbo lá em Gênesis está assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o verbo está no plural. Então Deus não fez o homem do pó da terra sozinho, não. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, olhando para si e olhando para o seu Filho e para o seu Espírito Santo. Só que Deus fez o homem conforme a imagem dele e semelhança, mas Deus deu livre arbítrio ao homem que ele criou. Deus não criou um ser humano robótico, como uma máquina, que estivesse dominado como um controle remoto. Deus, na sua potência, no seu poder, na sua onisciência e santidade, Ele criou o ser humano com direito de escolha, com livre arbítrio. Ele não fez o homem e deu a ele uma ordem, ou sequer disse: vai fazer só o que eu quero. Não. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele o livre arbítrio, direito de escolha. Eu estou fazendo esse comentário aqui para fazer você entender que Deus não se arrependeu de haver feito o homem. O que Moisés escreveu era uma linguagem comum da época, quando alguém se decepcionava com o outro, ou quando alguém errava dentro daquela perfeição. Mas Deus não errou em haver feito o homem. Deus não errou em ter dado livre arbítrio a ele. Pelo contrário, isso prova ainda mais a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Talvez se Deus tivesse criado o homem sem o direito de escolha, aí teríamos razões de dizer: Deus foi injusto. Como é que ele cria uma raça humana e não dá direito de escolha a ela?
Os próprios anjos que Deus criara, Deus deu a eles direito de escolha. Deus deu a eles livre arbítrio. É tão tal que o próprio Lúcifer, que era o anjo de luz, que habitava em meio às pedras afogueadas, o querubins da guarda, regente da música, ele quis usurpar a Deus, e no seu coração ele disse: eu serei semelhante a Deus. Ele teve esse direito de escolher, de querer ser igual a Deus. Porque Deus criou os anjos também com livre arbítrio, direito de escolha. Então o anjo disse: eu quero ser agora igual a Deus. Só que Deus não aceitou essa escolha e expulsou-o do céu para a terra, condenando-o ao inferno de fogo. Agora, Deus foi e é sábio em criar os anjos com direito de escolha e em ter criado o ser humano com direito de escolha. Deus se arrependeu de haver feito os anjos? Não. Deus se arrependeu de haver criado o homem? Não, ele não se arrependeu, só que o plano de Deus foi frustrado dentro do direito de escolha que Deus deu ao homem. Deus deu esse direito de escolha. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, a Bíblia vai dizer lá que Deus coloca diante do homem dois caminhos: a vida, a morte, o bem e o mal. E dá ao homem o direito de escolher para onde ele quer. E Deus aconselha: escolha a vida para que viva. Deus dá o direito de escolha, então Deus não pode escolher por você. Deus não pode escolher por mim. Deus te deu o direito de escolher. Então você escolheu ser crente. Você escolheu ser cristão. Foi uma escolha sua. Não foi Deus que te obrigou a ser crente. Só que dentro da sua escolha, Deus te abençoa. Deus te honra. Deus te capacita. Deus te potencializa a fazer a obra dele. O mesmo direito que você teve de escolher servir a Deus, você tem o direito de querer não servi-lo. Ah, não vou mais servir a Deus, é um direito seu. E isso vai frustrar o plano de Deus? Ele quer te usar como servo, mas se você não quiser ser servo, ele simplesmente te exclui do plano. E isso não fere a integridade de Deus. E eu me arrependi de ter feito fulano. Não, não é um arrependimento para Deus. Ele te deu a oportunidade de ser uma pessoa certa. Você escolheu certo, desistiu do certo, foi fazer o errado. E para Deus não houve arrependimento algum. Deus não se arrependeu de ter feito você. A maneira que Moisés escreveu lá que Deus se arrependeu de haver feito o homem é porque Deus não criou o homem para condená-lo à morte. Deus não criou o homem para condená-lo ao inferno. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens venham ter o pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Mas isso é um direito de escolha que cada ser humano tem que fazer. Deus não vai escolher o céu para você, ou escolher você para o céu. É você que tem que escolher o céu. Existe a bênção e existe a maldição. Existe a vida e existe a morte. E a escolha é você quem vai fazer. É você que deve fazer a escolha, ou a vida ou a morte, ou a bênção ou a maldição. E a Bíblia ela nos revela com muita clareza e diz: escolha a vida e viva, e vive.
Jesus disse: eu sou a vida. Então, qual é a nossa escolha? Jesus. Jesus é a nossa escolha. Se eu tenho o direito de escolher, então escolha Jesus. A Bíblia diz, no livro de Jonas, que Deus se arrependeu do mal que havia dito contra aquele povo de Nínive. Qual foi a mensagem de Jonas para Jonas pregar em Nínive? A mensagem era: 40 dias, Nínive será destruída. Nínive será subvertida. A cidade de Nínive tem 40 dias de vida, porque o pecado dos ninivitas cheiraram mal às narinas de Deus. Deus resolveu destruir. Mas aí ele manda um profeta. Porque olha, meus irmãos, o pecado nos destrói diante de Deus. Não é que Deus destrói os seres humanos. Os seres humanos que se destroem na prática do pecado sem um arrependimento. Como Deus não criou o homem para condená-lo ao inferno, e viu que os ninivitas estavam se sucumbindo cada dia de mal a pior na lama, no pecado, Deus disse: nessa situação, em 40 dias todos serão mortos. Tem que haver uma cura para isso aí, tem que haver um arrependimento neles. Porque Deus não perdoa você se você não se arrepender. Para Deus te perdoar, parte de você o perdão de Deus através do seu arrependimento. Então Deus manda um profeta e avisa esse povo lá que eles só têm 40 dias de vida. Se eles não se arrependerem, se eles não se converterem, eles vão morrer. Aí o profeta recebe a mensagem de Deus e vai para Nínive depois de uma situação de não querer ir. Depois de algum tempo na barriga do peixe, ele resolve ir. O profeta chega em Nínive e começa a pregar: os ninivitas têm 40 dias de vida. Em 40 dias, 30 dias em 40 dias será morto. E começou cada dia, contagem regressiva. Falta 39, falta 38, falta 37, falta 20, falta 10, falta 5. Chegou o dia final, sabe o que houve? O povo acreditou na mensagem e se arrependeu. Se arrependeu do mal que fez, do mal que praticava. Se converteram a Deus, jejuaram, oraram, proclamaram jejum até os animais. Os animais ficaram sem comer durante todo o período, ou seja, eles escolheram mudar o plano de Deus. Aliás, na verdade, eles entraram no plano de Deus. Qual era a mensagem de Deus? Qual era o plano, a estratégia de Deus para o arrependimento de Nínive? Era levar uma mensagem de juízo. Uma mensagem de juízo aos ninivitas. Em 40 dias, vocês vão deixar de existir. Os ninivitas se arrependeram, acreditaram, viraram crentes porque acreditaram na pregação do profeta Jonas, se converteram. Aí Nínive disse, o Jonas disse: hoje é o último dia de vocês, seus miseráveis. Quem sabe o profeta disse: vocês vão morrer, vocês vão ser consumidos pelo fogo, pelo enxofre. Jonas saiu da cidade e foi lá para as montanhas para assistir de lá a derrota do povo, para ver de lá o fogo cair do céu e consumir a todos. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus disse: já que esse povo se converteu, já que esse povo virou crente, eu vou cancelar esse decreto aqui de maldição, de morte. Aí a Bíblia diz: Deus se arrependeu de destruir Nínive, de fazer o mal que havia de fazer. Por quê? Porque o povo se arrependeu.
Essa palavra arrependimento de Deus não é que é o arrependimento, é a maneira, depende do vocábulo que a pessoa vai usar, do dialeto da pessoa em cada cultura. Ou seja, Deus resolveu simplesmente não fazer aquilo que ele ia fazer. Por que que ele deixou de fazer aquilo que ele disse que ia fazer? Porque a pessoa se arrependeu. Porque a pessoa se converteu. Porque a pessoa mudou de vida. Isso foi uma estratégia que Deus usou para fazer com que os ninivitas se convertessem. Aí o problema agora já não era de Deus com ninivitas, já era de Deus com Jonas. Porque o profeta egoísta, não tenho medo de dizer isso, porque ele foi realmente egoísta, ele quis a salvação só para ele, não acreditou que os ninivitas se arrependessem. Ele levou a mensagem de arrependimento, mas não acreditava no arrependimento deles. E os ninivitas acreditaram na mensagem do profeta incrédulo e se converteram, e Deus mudou aquele cativeiro. Deus resolveu salvar a vida dos ninivitas, a cidade dos ninivitas. Por quê? Porque eles se arrependeram, eles se converteram, eles se humilharam, eles jejuaram, eles voltaram-se para Deus e Deus voltou para ele com bênção na vida deles. Por isso que o texto lá diz que Deus se arrependeu do mal que havia dito para Nínive. Não é que Deus se arrependeu, simplesmente ele resolveu não amaldiçoar, porque o povo se arrependeu. Agora, se nós for olhar para a nossa vida, será que não já teve algumas vezes em nossas vidas que Deus olhou para alguém e disse: eu vou destruir esse camarada, se ele não mudar de vida, se ele não se converter, eu vou eliminar, os dias deles estão contados. De repente Deus trabalha no coração do indivíduo e ele se arrepende do mal que vem fazendo. Ele se converte, ele converte o seu coração. E quando isso acontece, Deus perdoa, porque Deus é misericórdia. Quando Deus perdoa, então aquela palavra de maldição, de condenação que foi lançada contra ti, ela será quebrada, ela é quebrada e a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Então Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus ele muda as coisas. Irmão, Deus é Deus, ele não precisa se arrepender de nada porque ele é perfeito, ele faz tudo perfeito. Se Deus faz tudo perfeito, então ele não precisa se arrepender do que ele deixou de fazer ou o que ele fez errado, porque Deus não erra. Nós é que não compreendemos o plano e o projeto de Deus. As falas de Deus, os escritos de Deus, eles precisam ser estudados, eles precisam ser pesquisados, aprendidos e postos em prática. Quando nós vemos ao pé da letra, Deus se arrependeu de haver feito o homem. E como é que o Moisés que escreveu que Deus se arrependeu de haver feito o homem, agora o mesmo Moisés escreve que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Afinal de contas, essas escrituras não é digna de crença? A palavra de Deus, ela é fiel e é digna de toda aceitação. Nós precisamos olhar para ela como uma palavra, como a palavra de Deus infalível, fiel e verdadeira. E quando nós olharmos para ela e quando algo que nós não entendemos, alguém tem a vantagem de dizer: eu vou perguntar, eu vou tirar minhas dúvidas. Faça isso. Quando você tiver dúvida na palavra de Deus, vai em busca do esclarecimento. Faça como João Batista. É comum que alguns de nós tenhamos dúvida em alguns momentos. Somos humanos. Então somos falhos. Deus é Deus, ele não falha e ele não erra. Mas o João Batista, quando ele apresentou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batizou Jesus, viu o Espírito Santo descer sobre ele, ouviu Deus falar com ele e disse: esse aí é aquele que havia de vir, esse aí eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Então ele deu um testemunho verdadeiro com relação a Cristo. Mas quando ele estava no ministério, que durou apenas 6 meses, o ministério de João Batista, poucos dias depois ele estava na prisão, no cárcere de Herodes, com a sua cabeça a prêmio. E aí ele chamou os seus discípulos e disse: vê se realmente aquele Jesus que eu batizei
se aquele que eu apresentei ao povo, ver se realmente é ele, ou se havemos de esperar outro. Quer dizer, aquele João que acreditava que Jesus era o Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus, que pregou dessa forma, agora está duvidoso. Mas o que eu acho importante e interessante é que o João Batista, na sua dúvida, foi em busca do esclarecimento, foi em busca da verdade. Portanto, meus irmãos, quando estiverem dúvidas com relação à palavra de Deus, não vá falar heresias, vá em busca da verdade, porque a palavra de Deus, ela revela os segredos de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.